Fala galera, boa tarde, espero que vocês estejam bem aí. Estamos iniciando então a nossa quinta semana de aulas aí do curso de Estrutura de Dados 2, do Bacharelado em Ciência da Computação, do IFE, aqui de São João da Boa Vista. O assunto de hoje, ele é algoritmos de ordenações elementares, com foco em Java, onde nós vamos trabalhar principalmente com Selection, Insertion e o Shell Sort. Isso porque nós já trabalhamos com todos os algoritmos de ordenação, já aprendemos todas as suas lógicas, fizemos todas as análises de complexidade, a disciplina de projeto e análise de algoritmo. A ideia hoje é subir o nível de abstração e conseguir aplicar esses algoritmos a ordenação de qualquer objetos que são comparáveis, né? Então essa é a nossa evolução do ponto de vista de estrutura de dados 2 em relação à disciplina de projeto e análise de algoritmos. A gente está na penúltima aula do primeiro módulo de estrutura de dados 2. Nós já trabalhamos aí com toda a revisão, com algoritmos gulosos, backtracking, programação dinâmica, né? Sendo que algoritmos gulosos foi lá na revisão, divisão e conquista também foi revisão. E agora a gente vai começar então a focar mais com a linguagem Java e aplicado nesse primeiro momento então com os nossos algoritmos aí de ordenações que nós estamos chamando de elementares, né? Aí a semana que vem o objetivo então é trabalhar com outros algoritmos um pouco mais complexos, principalmente pensando aí quanto à complexidade, né? Algoritmos com melhores eficiências. E aí, finalmente, a gente começa o segundo módulo, que é com foco nas árvores. Mas começando, então, a ideia da aula de hoje, o nosso sumário, então, é relembrar aí o problema de ordenação. Nós vamos trabalhar, então, com implementações de ordenações genéricas, que são comparáveis. Vamos ver como usar uma biblioteca de apoio aí a AUX, que vai nos ajudar ao longo de todo o curso, então é muito importante que vocês já configurem ela o mais rápido possível. Aí nós vamos focar nos três algoritmos, né? Vamos relembrar como funciona o Selection, Insertion e o Shell Sort. E a gente vai ver a solução deles usando aí a linguagem Java. Bom, então eu acho que é muito claro que o problema de ordenação, o problema de sorting, ele é um problema que muito estudado na computação, porque ele é usado em várias áreas, né? E é uma forma da gente analisar o desempenho computacional, porque existem vários algoritmos com propósitos distintos, algoritmos melhores do que outros, então é muito importante a gente conhecer toda essa evolução. E vale ressaltar que para a gente conseguir aí arrays ordenados, a gente tem basicamente duas formas de trabalhar com as ordenações, que seria inserir os elementos na estrutura de dados respeitando já a ordenação. Então nós já temos uma estrutura pré-ordenada e conforme for chegando novos elementos a gente já vai inserindo eles nas suas posições. Esse é muito tranquilo, né? A gente basicamente tem aí uma ordem N para trabalhar com a posição correta de ordenação. Podemos até melhorar para N, LG de N se a gente fizer ali uma busca binária, por exemplo, né? Agora, o nosso propósito é o segundo, que é a partir de um conjunto de dados que a gente já está criado, nós queremos aplicar algoritmos para ordenar. Então aí a gente tem que lidar com grupos de dados com um espaço amostral grande. Então por isso nós vamos trabalhar com esse segundo propósito. Então como a gente comentou, esse problema de sorting ele é muito frequente e por isso a gente tem que ter essa preocupação quanto à sua eficiência. A eficiência com T de N, quando a gente trabalha lá com análise de complexidade, querendo dizer quantas instruções são necessárias para que a gente consiga ordenar os nossos arrays, né? Para descrever esses algoritmos de ordenação, a gente precisa trabalhar com o seguinte cenário, né? A nossa entrada, então, ela vai ser um array com elementos que precisam ser ordenados. A saída é o mesmo array com os elementos na ordem especificada, na ordem de ordenação ali, na crescente ou decrescente, dependendo ali do nosso problema. Perceba que dessa forma a gente não usa nenhuma estrutura de dados auxiliar para a ordenação.
né? Então a gente está sempre preocupado com essa questão da eficiência. Então o espaço que pode ser utilizado é apenas o espaço do próprio array ou alguma variável ali de controle e tal, para nos ajudar na aplicação dos algoritmos que a gente tem. Nós já aprendemos alguns grupos de algoritmos de ordenação, foram a ordenação por inserção, em que a gente insere um elemento na sua posição correta, a gente pega ele numa posição e vai inserindo ele. Tem a ordenação por troca, em que a gente vai trocando os elementos até levar ele para a sua posição correta. Tem a ordenação por seleção, que a gente pesquisa o nosso array, seleciona e coloca ele na posição correta. E tem outros algoritmos ali que não se classifica nesses grupos, que são os métodos de ordenação ali mais genéricos, ali com outros propósitos, como o merge sort e o radix sort. Então nós já estudamos todos eles e hoje nós vamos focar ali em alguns para trabalhar, né, com insertion sort, né, ordenação direta, o selection sort e o shell sort. Então esses são os algoritmos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, bem básicos, algoritmos que nós já sabemos que são quadráticos, mas a ideia é subir esse nível de abstração que eu estava comentando com vocês. Então isso aqui na verdade é uma recapitulação, uma revisão de projeto e análise de algoritmos. Os algoritmos que são do grupo de ordenação por inserção, a gente basicamente divide o nosso array em dois segmentos, um que a gente já considera ordenado e o outro ainda que vai ser ordenado, e nós fazemos interação até que a gente vai buscando elementos de um array para ir inserindo no nosso primeiro array e deixar ele ordenado. Então aqui a nossa complexidade que já é conhecida e estudada, o insertion sort, né, ordenação direta é quadrático, binária é um log de n-1 fatorial, e o shell sort, que é muito difícil de trabalhar, nós vamos ver ele hoje, né? Mas então a gente trabalha aí com as conjecturas de Knut, que ele é um ordem n elevado a 1,25 ou n vezes Lg de n ao quadrado. As ordenações por troca, diferente das outras ali, a gente vai fazendo a permutação dos valores de um array para que a gente consiga ordenar. Então, por exemplo, o bubble sort, a gente vai desde o último elemento, como se fosse uma bolha, trazendo o elemento menor até a primeira posição do nosso array. Então a ideia do troca é exatamente essa permutação que a gente vai fazendo entre os nossos elementos. O bubble, o shake e o comb sort, todos são quadráticos, e aí o quick sort, que é um dos mais eficientes, que é um dos que nós vamos ver na próxima aula, ele é NLG de N, né? O outro grupo, o selection sort, o grupo do selection, né, que nós temos o selection sort e o heap sort, são algoritmos que a gente constrói a sequência ordenada com um elemento de cada vez. Então a cada iteração, a cada passo, a gente vai buscando o elemento que a gente tem dentro dos restantes, quais são o menor, e vai inserindo na primeira posição, e a gente vai fazendo isso para todos os elementos até chegar no final do array. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o selection sort, que já é estudado como quadrático, e o heap sort, que usa a estrutura heap de árvore, que é NLG de N. E outros algoritmos, que é o merge sort e o radix sort. O merge sort é aquele que a gente usa o paradigma de divisão e conquista, né, para ir ordenando o nosso array, intercalando, né, então a gente divide na metade, a gente conquista, que é ordenando eles recursivamente, e a gente combina, que é fazendo a intercalação entre os nossos arrays que foram dividindo, sub-arrays. Por isso que é o to-merge aqui, né? O meu bem pessoal é um dos meus favoritos ali. Eu acho que a ideia, a filosofia dele é muito, muito bonita, assim, quanto à construção. Ele tem uma complexidade aí de n, Lg de n. E o radix sort é aquele que a gente trabalha, imagina, com números decimais, em que a gente vai ordenando do dígito menos significativo para o mais significativo dos nossos números e vai ordenando eles. Por isso que ele acaba tendo uma complexidade linear. Nós vamos trabalhar com radix nessa disciplina também mais para o final do curso, quando a gente for ordenar strings, e essa ideia do radix vai ser levada lá para a estrutura de dados, para a estrutura de dados string. Bom, então o nosso problema de ordenação, lá em projeto e análise de algoritmo, a gente queria ordenar uma sequência de números.
de tal forma que a nossa entrada era aquela sequência de números e a nossa saída era uma permutação daqueles números da entrada, de tal forma que o primeiro número é menor ou igual que o segundo, que é menor ou igual que o terceiro, e assim vai indo. Agora, nós estamos falando de estrutura de dados. Nós queremos ordenar não só números, nós queremos ordenar qualquer objeto. Então, o nosso problema ele sobe um nível, né? O nosso processo agora, então, é rearranjar a sequência de objetos para colocar ele numa ordem lógica. Em que, então, a nossa entrada passa a ser uma sequência de N objetos, O1, O2 até ON, e a nossa saída é uma permutação desses N objetos, em que a gente vai ter que ordenar eles de alguma forma, de tal forma que a comparação que nós fizermos entre esses objetos vai permitir falar que o primeiro objeto é menor ou igual que o segundo objeto, que é menor ou igual que o terceiro objeto, e assim vai indo, né? Então vocês perceberam aí a mudança de filosofia que a gente está tendo nessa disciplina, né? Então aqui, trazendo um exemplo, né? Já vou deixar até preenchido. Aqui a gente poderia estar ordenando, por exemplo, não por essa coluna aqui, representando o nome dos estudantes de uma universidade. A gente poderia estar ordenando pelos itens, né? E o item ele tem então o nome, ele tem aqui o ano, ele tem a classe, ele tem um telefone, ele tem um endereço. Então a gente quer ordenar os itens de uma lista, né, que tem um conjunto de propriedades, tem um conjunto de atributos. É claro que a gente vai ordenar por um dos determinados atributos. É possível isso. Mas, independente disso, a nossa ordenação é para aquele objeto, de tal forma que a gente obtém aí uma permutação de um array com os N itens em ordem crescente ou decrescente, dependendo aí do propósito do nosso problema. Queria destacar aqui que para todas as nossas, notem aqui que eu já tenho os códigos todos da disciplina pronto, e para todos os nossos, para as nossas aulas a partir de agora, a gente vai ter algumas facilidades e nós vamos usar uma biblioteca pronta que chama algs4.jar. Essa é uma biblioteca disponibilizada pelo Sedgwick, por isso que é possível vocês clicarem aqui e fazer o download da biblioteca. E aí, uma vez que vocês fizerem o download dessa biblioteca, lá no NetBeans, que é o caso que eu estou utilizando, vocês, uma vez criado o projeto, vocês mandam adicionar o jar daquela biblioteca para poder ter acesso a vários métodos, a várias classes que aquela biblioteca tem. Se vocês usarem outras ideias, como por exemplo o ItalianJ, por exemplo, baixem ela e também adicionem a biblioteca dentro dela. Eu estou usando o NetBeans, tá? Aqui eu estou deixando o link disponível para vocês visualizarem a documentação dessa biblioteca. Convido vocês a entrar nela. É muito legal vocês conhecerem essa documentação. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Aqui, então, está aquele link, se vocês olharem. E aqui, só para vocês verem, olha o tanto de classe pronta que nós já temos, né? Então, nós vamos usar algumas classes, como por exemplo, tem uma classe que é o std. Essa classe é para a gente ler elementos que são inseridos pelo usuário. Então você pode ler elementos que são doubles, strings, são short int, long int, float. O stdout, ele já é como se desse o system.out.println, ele já permite você imprimir, por exemplo, ignorando o valor que você está dando dentro do teu print, né? O stdout ele já faz um encapsulamento daquela informação e já imprime de várias formas. Então você consegue imprimir, seja quebrando linha ou não, elementos boolean, byte, char, e a gente trabalha então com essa questão do encapsulamento, com essa interface, para que a gente, como a gente desconhece o objeto que está sendo impresso, a gente simplesmente trabalha com isso. Então esses são dois exemplos de classe que nós vamos estar trabalhando, né? E conforme eu for trabalhando com novas classes e novos métodos dessa classe da biblioteca algs4, né, lá do Sedgwick, aí a gente vai entrando aqui nessa documentação e uma vez entrando na documentação a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Então convido vocês a darem uma olhada nisso, configurem essa biblioteca já, e a partir de agora todos os projetos a gente vai precisar dessa biblioteca,
tá? Então, olha só. O primeiro exemplo de uma vantagem de usar essa biblioteca, né, só para vocês entenderem, aqui eu estou trazendo um exemplo que eu estou chamando aqui de experiment, um experimento, onde a gente vai trabalhar com a ordenação de números reais gerados randomicamente em ordem crescente, utilizando o apoio da biblioteca args4.jar. E aqui nós vamos assumir que o algoritmo meu de ordenação por insertion, que nós vamos ver mais para o final da aula, mas que vocês já sabem trabalhar, mas vou assumir que ele já está pronto. E o método para ordenar é o ponto short aqui, porque eu vou passar o meu array A. E olha aqui que legal, ó. O que está acontecendo nessa classe, né? Então, no main da nossa classe, eu tô passando como parâmetro da execução da nossa classe experiment quantos elementos que eu tenho naquele array. Aí, esses elementos, eu vou instanciar um objeto que é do tipo double, um array do tipo double, que tem aquele tamanho que eu passei como parâmetro. E aí, isso daqui, né, por enquanto não tem segredo nenhum. Agora, um exemplo de uso da biblioteca Args. Eu fiz um for que vai de 0 até o n, que foi inserido, né, que foi passado pelo usuário, em que eu vou gerar randomicamente de uma maneira uniforme valores que ficam entre 0 e 1. E eu vou guardando cada um dos valores que eu estou gerando randomicamente dentro do elemento A, de I, em que eu fui incrementando. Então, na primeira posição do meu array de double, na segunda posição do meu array de double. E o legal é o seguinte, eu vou mandar ordenar esses elementos que eu gerei randomicamente pelo insertion sort, que a gente vai ver depois como que ele faz isso, mas eu vou mandar ordenar ele independente de qualquer coisa. Eu estou usando o short aqui, o método do insertion, que é double, que é um array de double, e ele vai ordenar. Então, esse random, std random.uniform, ele é uma classe da biblioteca args4, que usa o método uniform para gerar randomicamente elementos de 0 e 1. E depois eu vou imprimir o resultado disso, eu só vou imprimir o resultado da ordenação, que vai de 0 até n, usando a minha classe de apoio stdout, imprimindo uma linha, um linha abaixo da outra, cada um dos meus elementos. Então, para mostrar para vocês aqui esse exemplo, eu vou fazer logo no começo aqui, depois eu não vou entrar nos outros detalhes, tá? Mas vou abrir aqui meu NetBeans, ó. Notem aqui que eu tenho aqui o experiment, a minha biblioteca, ela está inserida, né? Ela tá dentro aqui do meu projeto, como eu tinha comentado com vocês. Então, a única questão aqui é que a nossa classe insertion.sort, ela já está implementada dentro do meu projeto, tá vendo? Dentro do meu package aqui, inclusive. Então, assim, a princípio, estando tudo certo isso, ó, na hora que eu vir aqui, né, então vamos executar esse cara. Para executar esse cara, eu preciso dar um Java nele. Tô executando aqui todo o meu caminho, né, até o experiment, e tô falando que o tamanho é 10. Então, na hora que eu der o enter aqui, ó, ele já gerou randomicamente os elementos, e aí ele já está imprimindo ordenado. Olha, é claro que eu comentei com vocês que aquele uniform ele gera randomicamente números de 0 e 1, por isso que a gente está variando aqui, ó. Se eu fizer de novo, ó, ele vai fazer com outros números randomicamente. Pode ver que eles fizeram outro número, mas está imprimindo ordenado. Então, funcionou essa ideia que a gente trabalhou. Então, só para fazer um outro comentário aqui, ó. Na hora que a gente vem aqui, ó, a gente está usando o std_random, né? E dentro do std_random, nós estamos usando aqui o método uniform, né? Então, eu vou procurar ele aqui, ó. Olha lá, uniform. Cadê o método? Aqui, ó. Ele retorna um número real randomicamente, de maneira uniforme entre 0 e 1, não incluindo 1, por isso que ele está com parâmetro. Então, esse método aqui, ele faz exatamente. Então, por isso que é possível a gente usar essa biblioteca e ter essas vantagens. A gente quer ganhar tempo com algumas questões, né? Voltando para a aula. Então, funcionou, legal, né? Agora, olha que legal. A gente pode também tirar proveito. Vamos supor
que agora nós queremos ordenar strings. Criei uma outra classe aqui, que eu chamei aqui de string sorter, em que eu vou criar agora um array de strings. E agora eu vou usar o apoio daquela classe, daquela biblioteca, só que eu vou usar agora a classe stdin, que eu vou dar um read all strings, e esse read all strings, ele vai ler tudo que eu passar como parâmetro de algs aqui, como parâmetro da execução do método, e vai guardar cada string numa posição dela. Eu consigo usar o meu mesmo método insertion.sort, e perceba que aqui eu não tive que falar pro sort, pro meu método, que agora eu estou passando strings e antes eu estava passando double. Né? A gente tem que conseguir manipular independente de qualquer coisa, e depois a gente vai imprimir. Então perceba aqui, ó, eu até trouxe aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um arquivo txt, words.3, que tem várias palavras lá, que não estão ordenadas. Na hora que eu der um Java string sorter, falando que eu quero fazer a leitura do meu arquivo words3.txt, ele vai me imprimir todas as palavras ordenado bonitinho. Né? Esse arquivo ele está totalmente desordenado. Então vamos fazer isso, só para vocês verem. Né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha lá, o string sort, ele mais uma vez não tem nenhum segredo, a gente só usa aqui o encapsulamento do insertion.sort para trabalhar com add strings. Esse stdin read all strings, se a gente olhar lá no nosso navegador, na nossa documentação, o stdin, ele tem com certeza um read all strings. Ó. Então o read all strings, ele lê todos os strings que está sendo passado como entrada. Né? Então é uma forma de a gente trabalhar com isso. E aí, quer ver uma coisa? Ó, vamos abrir aqui o DOS, né? Agora nós vamos executar com o string, né? Só um detalhe. O nosso Words, ó, o nosso arquivo, ele está aqui, ó, tá vendo? Tem essas palavras e elas não estão ordenadas, tem uma palavra all aqui embaixo, ó. Então, na hora que a gente executar lendo esse arquivo, né, o string sort aqui, ele já está imprimindo ordenado para mim, né? Percebam que eu não estou preocupado com manipulação aqui para imprimir bonitinho, nada disso. A ideia, então, é mostrar para vocês esse encapsulamento que a gente está utilizando, né, para trabalhar com a nossa ordenação por insertion.sort com diferentes tipos de objetos. A gente trabalhou antes com um array de double, agora a gente trabalhou com um array de strings, e a gente pode trabalhar com outros exemplos. Né? Então vamos ver um outro exemplo que a gente poderia trabalhar aqui. Ó. Esse eu não vou ilustrar para ganhar um pouco mais de tempo na aula, mas olha só, agora eu estou trabalhando com file. Né? Eu passo como parâmetro, como argumento aqui da execução do file sorter, quero ordenar pastas ou arquivos que eu tenho. Eu posso passar como parâmetro uma pasta, né? Como por exemplo aqui eu estou passando a própria raiz. Né? Ele vai ler, né, dictor.listFile, ele vai ler o nome dos arquivos, né, e vai colocar dentro de files. Ele vai ler os arquivos, na verdade, colocar dentro de files. Vou ordenar aqueles arquivos que são objetos, né, arquivos ou pastas. E aí eu vou imprimir só o nome deles. Então ele vai imprimir ordenado bonitinho. Então também funciona, não vou ilustrar para vocês, está implementado aqui, mas convido vocês a fazerem essa codificação e percebam então que aqui nós estamos usando o método de ordenação insertion agora para um outro array. Um array de arquivos e está funcionando bonitinho, né? E aqui mais uma vez usando a biblioteca algs4 aqui para imprimir, né? Bom, dito isso, continuando então aqui, então agora a gente percebeu, né? A gente tem aqui o conceito de callbacks, né? Então o método sort que a gente usou nesses exemplos até agora, nesses três exemplos, eles sabem como comparar os tipos de dados double, string, o Java IO file, sem ter nenhuma informação do tipo disso. Né? Como que ele faz isso? Porque a gente está trabalhando com a ideia do callback, ou seja, referência ao código executável. Então é passado um array de objetos para o método sort, e o sort ele sabe trabalhar com o método compareTo, em que a gente consegue comparar objetos em questão e ver qual é maior, igual ou menor do que o outro. Né? Então, como a gente trabalha com
como que a gente implementa callbacks em Java, né? Em Java com interfaces, né? Eu estava sempre falando, nós temos aqui interfaces, tal, estava comentando agora há pouco, mas então nós temos que implementar essas interfaces diferentes na hora de programar os nossos métodos, né? Os nossos algoritmos. Em C a gente trabalharia com ponteiro de função, C# com os delegates da vida, em Python, Perl, JavaScript com First Class Function. Então cada uma das linguagens tem uma forma diferente aí de trabalhar com os callbacks. Então no nosso caso a gente vai a partir de agora focar em Java, então a gente vai estar trabalhando com interfaces, né? Então aqui olha lá, na prática o que está acontecendo? O algoritmo para ordenar strings, na hora que ele chamou o método de inserção.sort, aqui passando o nosso array de strings, o string, lá dentro da classe string, eu tenho que obrigatoriamente ter um método que a gente vai chamar de compareTo, que é um método nativo dos tipos básicos ali que a gente tem na linguagem, que ele vai retornar -1, +1 ou 0, falando se aquela string que eu estou comparando com outra é menor, ou seja, -1, se é igual, é 0, ou se é maior, +1. Então o fato de usar o compareTo, ele vai fazer isso meio que internamente ali na execução da máquina virtual, e a gente vai conseguir comparar objetos diferentes, né? Então essa interface compare é construída em Java, né? Então a gente pode trabalhar com a comparação de itens distintos aqui para fazer a comparação desses itens. Então na prática, aqui percebo o sort, né? que é a implementação do insertion_sort aqui, já em Java, apesar nós vamos ver esse código, vamos relembrar ele mais para frente, mas sem se preocupar muito com a lógica aqui do que está acontecendo nos fors, para comparar para ver se um item é menor do que o outro, antes a gente só comparava um número inteiro menor, igual ou maior do que o outro. Agora a gente vai comparar a posição A de J do nosso objeto, comparando com a posição A de J menos 1, por exemplo. Então é dessa forma que na prática ele faz a nossa comparação lá internamente dentro do nosso algoritmo sort, né? Perceba que a gente não tem nenhuma dependência aqui de ser string, de ser double, de ser file, né? Então esse método aqui ele funciona como um array de A comparable para qualquer tipo de coisa. Então fica lindo, fica bonito de se ver, né? Bom, então essa API do comparable, né, a gente vai ter que implementar os métodos compareTo para ser possível comparar um elemento V com um W, né? E a gente sempre vai retornar um número negativo, -1 por padrão, 0, ou um número positivo, +1 por padrão, dependendo da situação. Se o V for menor do que o W, a gente vai retornar -1. Se for igual, 0. Se for maior, +1, mais pesado, né? Então é essa a ideia. E caso não for possível comparar os elementos V e W, se eles forem objetos distintos, a gente tem que lançar uma exceção falando que é um tipo impossível ali de se comparar, né? Os tipos que já são comparáveis lá, nativamente falando, a gente tem o integer, o double, string, data, file. Caso a gente tenha algum tipo que não é nativo, que a gente chama aqui de built-in, né? Por exemplo, nós instanciamos uma classe e temos objetos daquela classe que já não é nativo a situação de ser comparável, a gente tem que implementar essa interface comparable para permitir com que aquele objeto seja comparado com outro objeto. E dentro do comparable, cada classe, na verdade, vai ter a sua lógica de vai ser comparado com o quê? Qual atributo, qual propriedade daquela classe que a gente vai utilizar? Qual é a lógica que a gente vai trabalhar? A gente tem que implementar. Então, uma versão simplificada aqui da data, por exemplo, se a gente fosse implementar o date, né, a data, esse método compareTo, é claro que ele tem que ser sempre inteiro, porque ele vai retornar -1, 0 ou 1. A gente vai comparar duas datas, né, uma data com outra. A gente sempre compara o this com a data que está sendo passada, que é o det, que é a data que está aqui como parâmetro, né, só para simplificar. E comparar, a gente sempre tem que comparar a data, no caso, a gente compara ano primeiro, depois mês, depois dia, né, porque um ano, independente qual for o mês ou o dia, se eu tiver um ano bem antigo, ele é menor do que um ano mais novo.
Por isso que a ordem desse if está sempre assim. Eu comparo o this.year sendo menor do que o that.year. Se for, ele vai retornar -1. E o this é o que eu estou fazendo, tipo v compare to w. Né? O to w, o w desse exemplo anterior é o that. O this é como eu fiz aquele objeto por ponto compare to, a gente vai usar o this para trabalhar com a comparação aqui dentro desse método. Né? Se for maior, a gente retorna mais. Agora, se o ano for menor, se o mês do this for menor do que o mês do that, ele retorna -1. Caso contrário, se for maior, ele retorna +1. Se o dia do this for menor do que o dia do that, ele retorna -1. Se for maior, +1. E o igual, eu deixei aqui no final para dar um return 0, porque quer dizer que foi mantendo igual, foi mantendo igual, foi mantendo igual, então retorno 0, que eu sei que uma data ela é igual a outra. Então, só para ilustrar como a gente implementaria essa interface de comparable para um determinado objeto que a gente acabou de criar. Né? Dito isso, a gente acabou de entender esse nível de abstração que nós subimos para comparar objetos, pensando agora então em ordenação, que vai ordenar pelo selection sort, num primeiro momento, só que nós não vamos ordenar apenas números inteiros, nós vamos ordenar qualquer objeto. Né? Então essa é a ideia. Então, recapitulando lá de projeto e análise de algoritmo, pensando aqui no selection sort, ele é um algoritmo que vai selecionar o menor elemento fazendo uma pesquisa sequencial no nosso array. Uma vez encontrada a menor chave daquele array, da parte restante do array, ela vai ser permutada com o que ocupa a posição inicial do array, que fica sempre reduzido de um elemento. E esse processo, então, de seleção, por isso selection sort, ele é repetido para a parte restante do nosso array sucessivamente, até que todos os elementos tenham sido selecionados e colocados em suas posições definidas. Então, como passos necessários ali, aqui é só revisão, tá, gente? Como passos necessários aí para a execução das tarefas do selection sort, a gente vai selecionar o elemento que representa o menor valor, vai trocá-lo com o primeiro elemento do array e vai repetir essas operações envolvendo agora apenas n-1 elementos. Depois os n-2 e assim até ter um único elemento que vai ser por último o maior, efetivamente. Então aqui, fazendo uma simulação, veja que aqui nós estamos com um array de números inteiros, é revisão, né, recapitulando de projeto e análise. Então, vou deixar inteiro, né, como é uma revisão, não preciso ilustrar com calma, mas começando aqui na primeira posição do array. Eu vou atribuir esse como sendo menor, aí eu vou comparando. Esse aqui é menor que 44? Não. 12 é menor que 44? Guardo 12 como menor. 42 é menor do que 12? Não. 92 é menor do que 12? Não. 18 é menor do que 12? Não. 6 é menor do que 12? Guardo 6 como sendo menor. 67 é menor do que 6? Não. Aí o que a gente faz? Como o 6 for menor, o 6 vai para a primeira posição, né? Então vou rabiscar aqui. O 6 vai para a primeira posição e o que estava na primeira posição ele vai para o lugar do 6. Ó. E a partir de agora a gente sabe que esse cara aqui está ordenado, a gente começa a partir daqui. A gente vai tentar encontrar qual é o menor elemento aqui, 55, 12, vai trocando, guardamos 12, não tem ninguém menor do que o 12? Não tem ninguém menor que o 12, então o 12 ele vai para a primeira posição que a gente tem a partir de agora, e quem estava lá vai para a posição do 12. Então por isso que agora a gente já tem esse aqui ordenado, tem esse aqui ordenado, então a gente começa a partir daqui. Então, quem é o menor elemento? O 18. O 18 é o menor elemento do restante. O 18 vai para a primeira posição que a gente tinha. Quem estava lá, que era o 55, vai para o lugar do 18. E assim a gente vai indo, né? Então, 18, agora o menor vai ser o 42, que mantém. Agora o menor é o 44. A gente coloca o 44 na primeira posição, o 92 vai para lá. A partir daqui, quem é o menor? 55. Então 55 mantém. A partir daqui, quem é o menor? 67. A gente coloca 67, chegou 92 para lá. Já é a última posição. A gente acabou de obter, então, o nosso array ordenado. Então, recapitulando. O select sort, ele
sempre seleciona o menor elemento do nosso array a partir da primeira posição, troca com a primeira posição do array, incrementa 1, e a partir dali a gente vai tentando encontrar os menores elementos e trocando, né? É assim que ele funciona. Muito bem, então como proposta de algoritmo, né, o nosso algoritmo, pensando aqui nesse gráfico, né, que ilustra que tamanhos, né, subindo, agora eu estou falando de tamanhos de objetos, não sei o que eu estou comparando, né? A gente assume que a partir da esquerda da nossa setinha, a gente já tem os nossos elementos ordenados. E a partir daqui a gente vai procurar da esquerda para a direita quais são os elementos que a gente quer ordenar. Como invariantes, né, como regras que a gente tem aqui do nosso algoritmo, que as entradas à esquerda da setinha, incluindo ela, já foram corrigidas enquanto se ordenado. Então nenhuma entrada à direita da setinha é menor do que qualquer elemento que a gente tem para cá. Senão a gente teria um problema no nosso algoritmo de ordenação. Então essa é a proposta. Então a gente tem que ressaltar agora, pensando aqui como métodos úteis, para a gente implementar o algoritmo de ordenação agora subindo e trazendo para Java e a gente ter as facilidades da orientação a objetos, enfim. Porque agora a gente começa a ter algumas facilidades que a gente não tinha quando a gente implementava na linguagem C. A gente quer, reforçando, a gente quer ordenar qualquer tipo de dado. Então a gente pode ter dois métodos úteis, um para fazer comparação de qualquer objeto, um para fazer troca de qualquer objeto. Concorda? Então, a gente pode criar um método less, né, que significa o item V é menor do que W, less de menor, né, que é boolean, que vai retornar true se é menor ou false se não é menor, em que a gente vai comparar dois elementos comparable, dois elementos que tem o compare to, né? E aí a gente vai simplesmente usando o nosso método auxiliar lá, o compare to, se o v.compare to w for menor do que zero, então o que a gente vai retornar? Ele vai retornar true ou false, né? Então essa é uma forma da gente implementar o less aqui como sendo, olha, o v sendo menor do que w. Muito bem. E agora a gente pode fazer um método de troca, que eu estou chamando aqui de exchange, né? Em que a gente vai trocar itens de um array A de um A vetor aqui, um array de A, no índice I com um índice em J, só para ilustrar aqui a nossa situação. Então, o nosso exchange aqui, ele é um void, um static void, né? Para conseguir manipular diretamente na memória ali, ele não tem que retornar nada. O nosso array tem que ser de algum tipo de dados comparable. O I e o J é as posições do nosso array que a gente quer trocar. Então, para trocar e a gente não perder referência, a gente cria um objeto que é do tipo comparable, genérico, guarda o A de I, para a gente não perder a referência para aquele objeto. Na posição A de I a gente vai colocar o objeto A de J, e aí efetivamente em A de J a gente coloca o swap, que é a nossa variável, né, com o nosso objeto aqui de troca. Então esses dois métodos nós vamos usar para os três algoritmos que a gente vai estar trabalhando nessa aula. Então no nosso caso a gente está trabalhando com select sort agora, então ele vai ser, nós vamos usar tanto o less quanto o exchange, tá? Tranquilo, né? Bom, então, pensando aqui no select sort, como lógicas ali do loop interno, né, isso aqui é mais uma revisão, porque nós já sabemos a lógica, a mesma lógica que nós aprendemos lá em projeto e análise, ela continua sendo aplicada agora. Então, pensando nas duas invariantes, né, que as entradas à esquerda foram corrigidas e encontram-se em ordem crescente. Então, para manter essa invariante, a gente tem que ter um ponteiro movendo os objetos com I++ para a direita, né? E para identificar o menor valor e fazer a troca, o menor valor a gente vai começar em I, né, guardando o min de I, que é a posição que a gente quer fazer a troca. Aí o J vai ser sempre na posição I mais 1, até o N, com o J incrementando mais, e a gente sempre vai comparando o A de J, ele é menor do que A de min? Bom, se for, a gente troca, se não for, a gente não troca. Então se isso aqui for verdade, porque o less ele retorna true, se for verdade, o novo valor min vai ser o valor de J, e eu guardo a referência da posição daquele objeto, e não o objeto efetivamente. Então eu estou guardando J, que é a referência no nosso array daquele objeto, né? E para fazer a troca efetiva, a gente simplesmente troca
passando o array do nosso objeto comparable, aí passando o i, que é o valor que a gente está analisando, que é a primeira posição que a gente está comparando ali do select sort do algoritmo, e o valor mínimo encontrado, e a gente efetivamente faz a troca. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar com o select sort. Então, na prática, a gente vai criar um public class selection, que é para select sort. A gente vai ter então um método que é o sort, que a gente estava... na verdade nós usamos o insertion, né? Então esquece o que eu ia falar. A gente está criando aqui um método sort, que ele ordena, então por isso que ele é void. Ele tem que receber um array de objetos comparable. Nós vamos usar as duas classes, a classe less, dois métodos, o método less e o método exchange aqui, que nós acabamos de aprender, então ele é igualzinho que a gente aprendeu agora há pouco. Esse código foi tirado exatamente como o Sedgwick colocou no livro dele, então eu estou deixando até em inglês aqui da forma como ele colocou lá. E aí, a mesma lógica que a gente aprendeu lá em projeto e análise, que a gente está revisando agora, ela é implementada dentro do algoritmo sort. Então, para capturar o tamanho do nosso array, a gente dá um a.length e guarda no n. A gente faz um for de 0 até o n, incrementando o nosso i. E agora a gente faz aquela lógica, né? O elemento que está na primeira posição a gente vai assumir como sendo o mínimo. Agora a gente vai fazer um outro for do j variando em i mais 1, ou seja, a gente vai deslocar uma posição para a direita, indo até j. E a gente vai comparando todos os elementos até o final para verificar se o a de j ele tem um valor menor que o a de min. Se tiver, a gente vai trocar a referência da posição do array de min para j. Caso contrário, não troca, então esse if nem sempre vai ser executado, mas no final, na hora que ele sair desse for, a gente pode efetivamente fazer a troca. Aí ele vai trocar a posição que a gente tem no nosso array de objetos de a comparable de i com min, faz a troca, e a gente começa a partir da próxima posição. Então é dessa forma que o select sort funciona. Bem tranquilo, né? Então, na prática, ele faz n ao quadrado comparações, vou voltar aqui até porque a gente já sabe fazer essa análise. Se o n é o tamanho do nosso array, que ele leu aqui a partir de a.length, eu tenho um for que vai de 0 até n, eu tenho um for que vai, no primeiro momento, de 1 até n. E ele, no pior das hipóteses, ele vai fazer a troca sempre, ele vai fazendo sempre trocas, ele vai sempre entrar aqui, mas pelo menos o if ele sempre vai fazer. Então eu tenho um n vezes n, ou seja, eu tenho uma ordem n quadrado aqui. Então ele é um algoritmo quadrático de execução. E aqui eu tenho uma ilustração para vocês, imaginando que a gente poderia aplicar essa ordenação, agora não para inteiros, mas, por exemplo, para caracteres, em que eu tenho aqui caractere sort example, e que em cada interação ele vai sempre procurar qual que é o meu menor elemento. Ele sabe comparar caracteres para ver qual que é o menor elemento. Então, por exemplo, na primeira interação, a partir daqui, ele vai ver qual que é o menor elemento. O menor elemento é o a, caractere, menor elemento. Ele vai trocar o a com o s, então o a veio para cá. Perceba que o s veio da posição do a, está mantendo a mesma ordem, mesma lógica que a gente acabou de aprender. O a passou a estar na sua posição correta e a partir daqui ele começa novamente assumindo esse como sendo o menor elemento, procurando qual é o menor elemento que a gente tem. O menor elemento que ele encontrou é o e. Ele guarda sempre o primeiro menor elemento. Então eu tenho um outro e aqui, mas não tem problema, vou usar esse, poderia ser qualquer um, não muda em nada. A gente atribui nesse algoritmo esse e, o e vai para cá, o o vai para a posição do e. A gente começa a partir do próximo e no final, aqueles caracteres que estavam sort example, ele no final ele vai imprimir a, e, l, que são os caracteres ordenados. Então, perceba, agora a gente começou a ordenar qualquer coisa, nós estamos ordenando caracteres, poderia ser doubles, poderia ser files, poderia ser strings, né? A gente poderia ordenar qualquer coisa. Então, só para vocês entenderem o que está escrito aqui, que vai ser a mesma analogia para todos os outros algoritmos, né? As entradas que estão em preto é aquilo que a gente tem que examinar para encontrar a menor chave. O que está em vermelho é a menor chave daquela interação. Então aqui dessa interação a menor chave é o a, dessa interação a menor chave é o e. E tudo que está em cinza é o que já encontra na sua posição correta, né? Então eu vou ilustrar só para o selection sort
tá? Vou abrir aqui o NetBeans para vocês verem. Perceba aqui que o meu arquivo tiny.txt eu tenho os meus caracteres, igualzinho do exemplo, sort example. Tenho aqui o selection sort, em que eu simplesmente vou ler todas as minhas strings ou caracteres que eu tenho como entrada, que eu vou passar o meu tiny.txt, por exemplo. Ele vai guardar aquilo como sendo strings, né, ou caracteres, enfim. No nosso caso aqui para Java é string. E a gente vai ordenar, e ele vai ordenar, e no final nós vamos apresentar o resultado da ordenação. Então o método aqui, ó, é exatamente o método que eu acabei de mostrar para vocês, né, acabei de ilustrar para vocês. Então, fazendo essa ilustração, deixa eu limpar aqui a tela e vamos executar. Então, nós estamos trabalhando com selection, né? O selection, tô lendo o tiny. Então, perceba que aqui no final, na verdade, eu estou imprimindo cada interação. Mas se a gente fosse ver aqui, no final ele já tem aqui o resultado final. Perceba que eu não me preocupei em tratar aqui os dados, mas na verdade eu estava imprimindo aqui com debug aqui para ver se funciona. Na hora que vocês forem implementar, vocês vão imprimir bonitinho, é claro. Mas perceba que ele já traz aqui a ordenação no final, tranquilo, né? Funcional. Muito bem. Agora continuando então. Falando aqui do insertion sort, que foi o nosso algoritmo que nós usamos naqueles 3 primeiros exemplos, né, no experiment, no string sorter e no file sorter, né? Então a gente ordenou lá strings, arquivos e números decimais gerados aleatoriamente. Nós assumimos que o insertion sort já estava implementado, agora nós vamos ver de que forma que a gente implementa ele aqui usando Java, usando essa interface do comparable to, né, para garantir que a gente compara qualquer objeto. Mas a lógica é exatamente igual ao que a gente já aprendeu, né? Então, recapitulando lá do projeto Enage Algoritmo, o Insertion Sort tem aquela ideia de que a gente vai sempre pegando o que está chegando dentro de um array ordenado, a gente vai varrendo da direita para a esquerda para procurar qual é a posição que nós vamos colocar aquele elemento, né? Lá em projeto Enage Algoritmo a gente estava trabalhando com números inteiros, então o 7 da direita para a esquerda, 7 é menor do que 10 beleza, vou deslocar o 10 para a direita, tem uma vaga aqui. Agora eu vou comparar com o próximo. O 7 é menor do que o 5? Não é, então eu vou inserir na vaga que eu tenho. Se fosse menor, eu ia deslocar o 5 e ia até encontrar a posição correta para se inserir. Então, como ilustração desse exemplo da carta, a mesma ilustração, né, que a gente fez em projeto em análise, relembrando aqui, vamos assumir que a gente tem um array então, de inteiros, para o nosso caso aqui de lembrete, né, para relembrar. A primeira carta que foi encontrada, né, o primeiro número foi 5, agora a gente começa a partir daqui. O 2 é menor do que o 5? Eu desloco o 5 para a direita e deixo um espaço vago. Cheguei no final, insiro o 2, e agora a gente começa, então a partir daqui a gente já tem a posição correta. Agora a gente começa, vamos comparar. O 4 é menor do que o 5? 4 é menor do que o 2? Não é. Insiro o 4 no lugar do 5 e desloco o 5 uma posição para a direita. O 6 é menor do que o 5? Não é. Então deixa o 5 na sua posição correta. Agora a gente vai com o 1. E assim vai indo. Então é dessa forma que funciona o Insertion Sort. A gente vai sempre comparando da direita para a esquerda para verificar se for menor, a gente vai deslocando uma posição para a direita, deixando uma vaga para a gente poder inserir aquele número naquela posição, né? Então a ordenação por inserção ela é caracterizada pelo princípio em que a gente divide o array sempre em 2 segmentos. O segmento da esquerda que a gente fala que é o segmento do nosso array ordenado, e o segmento da direita que é o que a gente fala que ainda não foi analisado, não está ordenado, nós não podemos falar nada sobre ele. Inicialmente o primeiro segmento ele é formado por um único elemento e por isso que por princípio base ele já é ordenado, né? O segundo segmento ele tem n-1 elementos que ainda precisam ser ordenados. Então o progresso ele vai sempre se desenvolver em n-1 iterações aqui, sendo que em cada uma delas a gente vai sempre pegar o primeiro elemento do segmento no ordenado, vai comparando
e conforme a gente for comparando da direita para a esquerda, a gente vai deslocando, se for menor, se for maior, a gente insere naquela posição correta, naquele espaço em branco correto. Então aqui tem exatamente o passo a passo que eu acabei de ilustrar para vocês, que eu não vou me preocupar aqui de ler, porque é só uma revisão, a lógica, né, do insertion sort a gente já tem, mas fica aí a título de detalhamento aí para vocês relembrarem, se for o caso. Vamos fazer uma ilustração, né, aqui recapitulando. Divide em dois segmentos, S1 e S2, S1 ordenado, S2 não ordenado. A primeira interação, a gente começa a partir do 30, que é o primeiro elemento do array não ordenado, e a gente vai comparar e vai inserir na sua posição correta. Então a gente vai comparar o 30 com 60, 30 é menor do que 60, eu desloco 60 para a posição do 30. Aí, cheguei no final do array, insiro na posição vaga. Agora 40. 40 é menor do que 60? Desloco 60 para a posição 2, deixo aqui em branco. 40 é menor do que 30? Não, então insiro na posição em branco e já tenho 60 aqui na posição 2. Olha lá. E sempre incremento uma posição do meu array ordenado e decremento uma posição do meu array desordenado. Porque daí dessa forma a gente vai aumentando o nosso array ordenado, porque a gente vai analisando mais e mais elementos do nosso S2. Né? O 50 é menor do que 60? Desloca 60 uma posição para a direita. 50 é menor do que 40? Não, insiro 50 na posição em branco, então fica assim. 90 é menor que 60? Não, já está na sua posição, não faço nada, só incremento. 80 é menor que 90? 80 é menor que 60? Não, insiro 80 na posição em branco, no final a gente conseguiu obter ali o nosso array ordenado. Aqui tem um outro exemplo ilustrativo, a título de ilustração. Se vocês quiserem reforçar, façam esse exemplo aqui na mão aí para relembrar, né? Então agora, subindo o nível de abstração, comparando objetos, né, da mesma forma como a gente fez lá para o selection sort. O algoritmo, então, se a gente fosse falar que nós temos objetos, usando aqui um ponteiro, né, uma seta, a seta a gente tem que sempre procurar da esquerda para a direita, né? A gente vai sempre varrer da esquerda para a direita, para aumentando e encontrando os elementos para serem inseridos aqui do lado esquerdo da nossa seta. Então as entradas à esquerda da nossa seta, incluindo ela, já encontra-se ordenada. E as entradas à direita ainda não foram visitadas. Então, por enquanto, mantém igual ao selection sort. Então, pensando nessas invariantes, mais uma vez, para a gente fazer essa análise, garantindo que as entradas à esquerda já encontram-se ordenadas, a gente sempre tem que ter um ponteiro aqui como i++, para ir percorrendo o nosso array original. Agora, como que funciona a lógica? A lógica é, a partir da seta da esquerda, a gente vai mover da direita para a esquerda, então daqui para a esquerda, a gente vai ter que encontrar a posição correta de inserindo, né? Então a gente vai procurando para ver qual que é a entrada maior. Então a gente tem que fazer um for, o nosso J, a partir daqui tem que começar em I, e ele vai decrementando, por isso que o nosso J tem que ser maior do que 0, e J menos menos. E nós vamos usar aqueles dois métodos que a gente já tem conhecidos, que é padrão. Nós vamos sempre comparar o objeto comparable que a gente tem na posição J com o objeto comparable que eu tenho na posição J-1. Se um for menor do que o outro, a gente faz a troca do objeto que eu tenho na posição J com o objeto que eu tenho na posição J-1 em relação ao nosso array desse objeto A. Caso contrário, eu não faço nada, eu dou um break. Então, é simplesmente assim que funciona o nosso selection sort. Então, na prática, selection sort, agora a gente tem um public class insertion, eu tenho um método sort, que recebe objetos comparable. Temos aqui os dois métodos, o less e o de exchange. O less para ver se o v é menor do que o w e retornar se é ou não true ou false. E temos o exchange aqui que nós já vimos, que a gente passa aqui um array desses objetos comparable para fazer a troca do elemento que a gente tem do objeto que a gente tem na posição i com o objeto que a gente tem na posição j. Beleza. E a lógica então do insertion, começando
na posição I igual a zero, I menor do que N mais, perceba que a lógica não muda de nada, gente, do que a gente aprendeu no projeto de análise. A única coisa que muda é esse nível que a gente subiu para trabalhar com objetos, né? O resto é tudo igual. Aí a gente vai começar o J começando em I, decrementando o J até ele ser maior do que zero e verificar se o que está em J é menor do que o que está em J menos 1. Se for, a gente faz a troca em relação ao nosso array A desse objeto. Caso contrário, a gente não faz nada. E é simplesmente isso. E falando sobre a análise disso, então, ela tem aqui, ela vai de 0 até N, mas na última situação ela vai de N até 0. Então eu vou ter um momento que essa linha aqui ela vai ser executada N vezes N vezes. Então a complexidade desse cara aqui também é quadrático, né? Então notem que aqui nós temos o mesmo exemplo, o sort example, sendo ordenado usando o insertion sort. Então o primeiro elemento ele está aqui, ele é considerado ordenado. Aí a gente vai comparando da direita para a esquerda para ver se faz a troca. Aqui no caso o S ele é maior do que o O, comparando aqui strings, então a gente não faz a troca. A gente começa a partir de agora a gente vai estar na segunda posição, né? O S é menor do que R, então a gente faz essa troca e assim vai indo. Então perceba que agora a gente começou já a comparar não números, mas strings, né? Ou caracteres aqui no caso, seguindo aí o alfanumérico, né? E no final das contas, usando aqui o insertion sort, esse sort example, ele teve aqui no final a ELMOR, ou seja, ele ficou ordenado considerando objeto do tipo string, né? Ilustrando rapidamente aqui, só para vocês verem. Então aqui eu tenho um insertion sort, vou executar ele, vou limpar ele aqui, e para executar também passando o nosso tine, né, que tem lá o sort example, olha lá, ele na hora que a gente executar com o insertion sort, ele já vai imprimir aqui, eu já deixei, né, eu já fiz o ajuste aqui rapidinho, eu já deixei aqui para imprimir esse cara aqui na sua versão ordenada, né? Depois vocês vão implementar para fazer isso aqui bonitinho, tá? De propósito estou deixando assim porque eu quero que vocês trabalhem. Olha aqui que legal, se eu fizesse aqui com esse words 3, agora eu tenho não caracteres, eu tenho strings, tá vendo? Que não estão ordenadas. Então só para ilustrar para vocês aqui, ao invés de trabalhar com o tine, vou passar aqui como parâmetro o words3.txt. Ou seja, agora ele tem que imprimir todas essas palavras que eu tenho nesse array aqui, nesse arquivo aqui ordenado, né? Então vamos ver se funciona isso. Olha lá, bonitinho, ó, ordenado, bonitinho. Então não importa o objeto que a gente está passando para o nosso insertion sort, ele está ordenando. Então indo lá no insertion, percebe que eu estou usando mais uma vez aqui como auxílio o stdin do read all strings como parâmetro para ler o nosso array, ler strings e guardar aqui em strings e chamar, ordenando aqui bonitinho o nosso array de strings. Beleza? Então, voltando. É claro que aqui a gente pode trabalhar aqui no melhor caso do insertion sort, se a gente já tiver o nosso array, né, de objetos aqui ordenado. Então se tiver o nosso array de objetos ordenado, ele não vai entrar aqui, né, então, porque esse cara aqui não vai trabalhar. Caso contrário, né, a gente, aqui no caso, e aqui ele vai fazer n-1 comparações. Se ele tiver desordenado, ele vai entrar e fazer n ao quadrado trocas, né, então isso daqui vira um problema. É claro que a nossa análise aqui está sendo em cima desse exchange, dessa troca, né, efetivamente. Então por isso que a gente pode comparar aqui para n-1 e n ao quadrado. E fechando a aula, agora trabalhando aqui com o shell sort. O shell sort ele também faz parte desse grupo aqui, do mesmo grupo de inserção, né, algoritmos por inserção. Ele é um refinamento da inserção direta, proposto aqui por DL Shell, né. A diferença do shell sort, aqui fazendo uma revisão lá do projeto de análise de algoritmo, é a quantidade de segmentos que a gente utiliza
naquele array para ir dividindo o array para considerar como sendo ordenado. O insertion sort ele divide, né, em dois, um segmento ordenado, outro não ordenado. Aqui ele vai dividir numa determinada proporção, né? Então a ideia dele, e é por isso que o shell sort ele também é chamado aí como incrementos decrescentes, porque a gente cria uma regra de como criar divisões do nosso array. Então, como algoritmo, a gente pode dividir um array em k segmentos. Ou seja, a gente vai ter de S1 até o SK segmentos, de tal forma que o I, né, ele vai de 1 até K, ele vai ter aproximadamente N sobre I elementos, né, então é uma forma da gente conseguir construir e a gente melhorar a distribuição dos nossos segmentos daquele array. E aí a gente vai repetir esses passos com um incremento grande até ter um único segmento em que a gente vai de 1 em 1, e aí então a princípio a quantidade de trocas que o shell sort prevê é uma quantidade de trocas menor em relação ao insertion sort, por exemplo, né? Então, fazendo até uma revisão em relação ao projeto de análise de algoritmo, lá a gente pode usar um incremento i como sendo uma potência de 2, a recomendação lá que a gente viu. Então, a princípio a gente solicita, você quer usar qual incremento? Aí ele vai falar, quero usar um incremento igual a 3. Então, como a gente trabalha com a base 2, o primeiro passo vai trabalhar com 2 elevado a np, ou seja, 2 elevado a 3, ou seja, a gente vai quebrar aquele segmento grandão em 8 segmentos. Vai ordenar usando o insertion sort, e depois a gente vai fazer com 4 segmentos, depois com 2 segmentos, depois com 1 segmento. Então, a princípio, a gente vai ter aí uma quantidade de trocas menores, porque a gente vai usar o i como sendo o componente para representar quais são os objetos do nosso array. Vai ficar claro aqui no exemplo. Ó. Então, relembrando aqui, apenas como sendo um array de inteiros para a gente relembrar a ideia do shell sort. Então aqui a gente tem um array de 12 elementos. Quando foi solicitado aqui no nosso exemplo, o nosso i, ele foi solicitado como sendo 2. Então a gente tem que criar 4 segmentos. Agora, o pulo do gato para a gente ter uma quantidade de trocas menores é que a gente vai usar esse número 4, por isso incrementos decrescentes, para compor os nossos segmentos de ordenação. Então, a gente tem que ter 4 segmentos. O primeiro segmento, se a gente tem que ter 4 segmentos, a gente tem 12 elementos, a gente vai ter, na verdade, 3 elementos em cada um dos 4 segmentos. Ou seja, 12 dividido por 4, 3. E quais são os elementos do primeiro segmento? São 3. Ele vai ser o 0 mais 4 vai ser o 4, e vai ser o 4 mais 4 vai ser o 8. Então a gente vai usar sempre esse número para representar o índice do nosso array original, para ver quais são os segmentos dos nossos 4 segmentos propostos aqui pela lógica do shell sort. Então ele vai ser 0, 4, 8, aí a gente incrementa o 0 para 1, e vai somando de 4 em 4. Vai ser o 1, 5, 9. Incremento para 2. Vai ser 2 mais 4, 6 mais 4, 10. Incremento para 3. Vai ser mais 4, 7 mais 4, 11. E de certa forma a gente tem todo mundo. Tá vendo? Então na prática, a gente não tá criando outros segmentos. É só a lógica aqui que a gente está entendendo. A gente está usando a mesma estrutura de dados de armazenamento. Mas a nossa comparação agora então vai ser de 4 em 4. Né? Então a gente tem o segmento 1, 17, 21, 52, segmento 2, 24, 22, 44, segmento 3, 42, 47, 27 e o segmento 4, 15, 37 e 12. E aí a gente ordena da mesma ideia lá do insertion sort, para ir da direita para a esquerda ordenando bonitinho, só que só considerando aqui. Então esse é menor que esse? Não. Qual é o menor? Coloca na ordem. Então vai continuar 17, 21, 44. E agora vai ficar como? Vai ficar 22, 24, 43. E agora? Vai ficar 27, 42, 47. E agora? 12, 15, 37. Só que na hora que a gente fez essa troca e a gente for levar para o nosso array original, perceba o seguinte, que essa troca aqui, que ficou 22, 24, 43, o 22 que estava na posição 5, ele veio para a posição 1. O 24 que estava na posição 1, ele foi para a posição 5. Então a gente tem que manter essa troca lá no nosso array original. Então por isso que o 22 veio para cá, e se a gente for lá na posição 5, o 24 foi para lá. Então
fazendo analogia, ó, o 0, eu tenho, ó, o 0, então vamos desenhar para enxergar. O 0, 4, o 8, manteve. O 1, o 24, tá no 5, perdão, e o 43, tá no 9. Agora, o 2, 27, o 6, que tá com 42, o 10, que tá com 47, tá vendo que tá mantendo? Agora, o 3 tá com 12, o 7 tá com 15, e o 11 está com 37. Então a gente ordena dentro dos segmentos, mas a referência no nosso array original a gente tem que levar para a posição correta. E a gente fez esse passo. Agora a gente vai fazer com 2. Depois dessa situação já ordenada, então quantidade de trocas menores, a gente vai trabalhar com 2. Se a gente for trabalhar com 2, então agora a gente vai ter 2 segmentos. Então na verdade a gente vai quebrar aqueles 12, cara, em 2 segmentos, só que então a gente vai ter 6 elementos em cada, mas a gente vai de 2 em 2. Então o primeiro segmento ele vai ter o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E o segundo segmento a gente vai ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então é assim. E agora a gente vai fazer as nossas ordenações nesses segmentos, né? Então vamos ordenar. Vai ficar aqui 17, 21, 17, 21, 27, 42, 47, 52. Agora aqui vai ficar 12, 15, 22, 24, 37, 43. Só que na hora que a gente for construir, essas trocas todas que a gente fez, a gente mantém as nossas posições originais. Olha lá, está mantendo as nossas posições originais. E mesma coisa aqui, né? E por último, vou voltar lá para o nosso checklist do anterior só para vocês verem, a gente fez para cá. Agora a gente faz uma análise do nosso array completo, ou seja, se está com de 1 em 1, então de 1 em 1 a gente vai manter o nosso próprio array e faz a nossa ordenação como se fosse o insertion sort dentro dele. Então aqui a gente vai ter uma troca, aí depois aqui a gente vai ter uma troca, então perceba que as nossas quantidades de trocas vão ser menores. Então, trazendo agora para a proposta do algoritmo do Sedgwick, é muito importante aqui agora a gente pegar. O Sedgwick ele faz uma adaptação em relação à nossa proposta lá de projeto de análise de algoritmo, que ele fala que vai fazer uma comparação com uma altura H, ou seja, ele até chama de H-sorting, né, que faz sentido. Que na verdade é aquela proporção que a gente estava conversando agora há pouco de 2 elevado a NP. Porque a gente estava assumindo a princípio como sendo de base 2 para facilitar o nosso entendimento, né? E a gente ia construindo segmentos dentro dessa base. Agora, ele vai trabalhar com uma ideia diferente, que ele vai sempre multiplicados, né? A gente vai ver o algoritmo dele. Mas a princípio, então o H-sort, só para a gente fazer a analogia, é que o H é como se fosse aquele segmento que a gente vai comparar. Então ele vai do 1, então ele vai fazer 1, mais 4, mais 4, mais 4. A gente vai ter um outro segmento. Outra posição, mais 4, mais 4, mais 4. É a mesma ideia, tá vendo? Então aqui ele está fazendo a ordenação do shell sort example. Então ele vai ordenar de 3 em 3, de 4 em 4, de 1 em 1. Né? Então é isso que ele está fazendo. O que você está falando, Breno? É que o Sedgwick ele não cria aquela proporção de... Deixa eu pegar aqui, trocar meu ponteirinho aqui embaixo. Cadê? Aqui. Ele não cria aquele 2 elevado a NP. Ele facilita um pouco a vida. Ele fala o seguinte: nós vamos criar essa distância H para trabalhar com os nossos segmentos e aplicar a ordenação por shell sort, que eles chamam de H-sort, com base no tamanho. E o tamanho, então, ele lê n sendo igual a a.length. Perceba mais uma vez que a gente está trabalhando aqui com um array de objetos comparable. Temos aqui o tamanho do nosso array. O H começa em 1. E aí, enquanto o H for menor do que o N sobre 3, então ele vai criar numa proporção ali de 3, né, o tamanho dele, ele cria uma regra. Ou seja, a regra, a distância vai ser sempre com a base de 3 mais 1. Então, a distância vai ser sempre 3 vezes H mais 1. Então ele vai sempre comparar de 1, depois de 4, depois de 3, depois de 40, depois de 121, depois de 364. Então, na verdade, é dessa forma que ele faz o nosso shell sort. E aí, enquanto o H for maior ou igual a 1,
Ele vai fazer, esse código aqui é exatamente o nosso insertion sort. Exatamente, ó, ele começa um I sendo no H, I++, até o N, e agora o J começando o I, ele vai decrementando, só que aqui a gente facilita já colocando a comparação, né? Ele vai decrementando até chegar no H. O nosso decremento ele tem que ser com base no H para ter aquela distância sendo percorrida. E aí, para não ter aquele if lá embaixo do less, ou seja, do elemento na posição J ser menor do que o elemento da posição J menos H, a gente já pode colocar então a nossa condição do for sendo maior igual a H e o less sendo true, né? Aí, se for true, ele faz o exchange. Então, isso daqui, na verdade, é exatamente o insertion sort com a adaptação de fazer as comparações com a distância H. E o incremento aqui crescente que ele trabalha é com a base de 3x mais 1 como sendo sequências aqui. E aí o próximo movimento sempre vai ser o H dividido por 3. Então a primeira posição vai ser, então por exemplo, ele vai calcular, né, qual é o primeiro caso. E aí ele vai sempre diminuindo até a gente ter um H igual a 1. Então no nosso exemplo aqui, só para vocês verem, o primeiro aqui ele vai para 3, depois ele divide, vai para 4, depois ele divide e vai para 1. Né? Então na verdade, fazendo uma comparação entre os dois algoritmos que a gente está vendo aqui como sendo do shell sort. O algoritmo que nós vimos lá em projeto e análise de algoritmos, ele trabalha sempre na base 2. Então a tendência é que a gente tenha mais passos em relação a esse. Porque esse daqui ele vai trabalhar sempre com a base 3 vezes H mais 1. Então esse cara aqui, então, na verdade, ele está pensando num espaço amostral com muitos elementos. Né? E lá naquele outro ele é menor se a gente for trabalhar com um espaço amostral menor. Perceba então que os métodos less e exchange ele mantém igualzinho que a gente viu. Não vou nem mostrar para vocês. E aí então, essa ordem de crescimento vai ser sempre na base de n elevado a 3 sobre 2, por isso que a gente tem lá aquela conjectura algo aproximado do Knut, e sendo um n elevado a 1,25. Aqui no caso está sendo aproximadamente n elevado a meio, 1,5, né? Mas se a gente for trabalhar naquela potência de 2 elevado a np, a gente se aproxima então a 1,25. Então aqui eu só estou mostrando que o número de comparações ele vai melhorando muito aqui conforme a gente for aumentando a quantidade aqui de elementos, né? E gente, para fechar a aula, tá claro que os 3 elementos que a gente trabalhou aqui, a comparação dos 3 algoritmos, o selection sort, o insertion sort, o shell sort, que seja na base 3x mais 1 ou que seja no 2 elevado a np, eles são algoritmos que não são bons. São algoritmos que é n quadrático, esse aqui que aproxima n elevado a 1,5, né? Mas o nosso objetivo, então, sempre vai ser se aproximar a n, mas nunca vai ser possível ordenar com n, né? A gente já viu isso em projeto e análise. Então nós já conhecemos e sabemos que a média e o pior caso é possível trabalhar com n log n, por isso que a nossa próxima aula vai ser exatamente trabalhar com isso, né? Gente, essa aula ela tem um conteúdo coincidente com o que a gente aprendeu na disciplina de projeto e análise de algoritmo, mas a gente tem coisas novas, a gente está passando a ordenar objetos, nós estamos passando a ordenar coisas que são comparáveis, né? Que seja por um tipo primitivo da linguagem ou que seja por um objeto que a gente teve que implementar o método comparable to. Então era isso que eu precisava trazer para vocês, porque a partir de agora a gente vai usar essa ideia de comparar independente do objeto que a gente está. Além disso, a gente viu formas diferenciadas de trabalhar com selection e com insertion sort, trazendo até algumas vantagens aí da orientação a objetos, né? Trouxemos também vantagens por conta de encapsulamento, de interface, né? Isso que eu estou querendo dizer. Trabalhamos com métodos para fazer a troca, né? O exchange ali, e ver qual um elemento é menor do que o outro. Então a gente melhorou os nossos algoritmos em relação à aula passada, e no caso do shell sort, além de ter trabalhado com um objeto, a gente viu aí a ideia da distância, do H-sorting, né? Então ele não trabalha com 2 elevado a np como potência para ir dividir no nosso segmento. Ele trabalha sempre comparar com uma distância H, em que essa distância H tem a base, a proporção de 3 vezes n mais 1, onde o n é o tamanho da nossa rede de elementos. Semana que vem a gente vai ver aí outros algoritmos de ordenação, também nesse nível de abstração mais alto, e aí a gente termina
essa primeira parte do nosso curso, que é composta de 3 partes, né? No mais é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me chamem. Entrem nos nossos encontros semanais e não deixem de consultar a nossa lista de exercícios que está disponível lá no portal, tá bom? Beijo, valeu, boa semana de estudo para vocês. Tchau, tchau.